Quarta Frequência, a fusão entre arte e educação. Educação para crianças, formação para adultos e arte para todos. Às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, com Flávia Medeiros. Bom dia, boa quarta-feira, bom dia a todos os ouvintes e que hoje seja uma quarta-feira maravilhosa. Vamos começar esta quarta-feira com uma convidada importante na minha vida. E porquê? Porque considero esta minha convidada de hoje uma das pessoas mais importantes que eu conheci nos últimos tempos. E a verdade é que quando nós passamos pelas vidas uns dos outros, é importante realmente deixarmos alguma coisa de nós, levarmos alguma coisa de nós, e a verdade é que esta minha convidada conseguiu, de facto, marcar a minha vida pela positiva e além de uma colaboradora, é uma verdadeira amiga no sentido da palavra. E porquê? Porque os amigos cuidam uns dos outros. Não há necessidade de estarmos sempre perto uns dos outros a todo momento e a toda a hora, mas nós sabemos que eles lá estão e que de certa forma estão a cuidar de nós a determinada altura do seu dia, com uma lembrança, com alguma coisa que marque a diferença entre tantas outras pessoas que nos rodeiam. E eu estou a falar nada mais, nada menos do que Rita Cintrão. Bom dia, Rita. Bom dia, Flávia. Obrigada pelas tuas palavras. É verdade, não disse mentira, porque a verdade é que a Rita tem, nesses últimos tempos que nos conhecemos, tem tido gestos que realmente fazem com que eu olhe para ti de maneira diferente, como uma pessoa que é grande por aquilo que é, por aquilo que diz e pela maneira que vive a vida com os outros, num mundo que cada vez parece que está mais destruído, e lá vem uma luz. E esta luz, pelo menos na minha vida, foi a Rita Cintrão. Rita, de maneira a que todos te possam conhecer, conhecer de uma forma geral, com certeza, consegues fazer a tua própria apresentação, Rita? A minha própria apresentação? Sim, em poucas palavras. Então, eu sou a Rita, nasci ao pé do mar. É uma coisa curiosa, é porque eu sempre que me tenho mudado de terra, vou parar ao pé do mar. E é engraçado que eu gosto no meio do mar, não é? Nasci na Figueira, depois fiz toda a minha escolaridade na Figueira. Um dia, sem saber muito bem o que é que havia de fazer da vida, resolvi tirar o curso de primeiro ciclo, porque achei que as crianças, pela sua simplicidade, eu iria gostar de trabalhar com elas, e assim fiz. Tirei o curso de primeiro ciclo, depois tirei uma pós-graduação em ensino especial. Comecei a trabalhar há cerca de 20 anos com crianças, não é? E pronto, e com as crianças houve uma altura, já mais pós 28, 30 anos, comecei a querer a ter uma abordagem na escola diferente daquela que tinha. Porque o ensino como estava já não me estava a fazer tanto sentido. E então comecei a Investiguei e um dia tinha uma amiga minha que me mandava sempre um e-mail todos os anos sobre Reiki. Eu não sabia o que aquilo era, mas um dia, um ano, depois de apagar aquele e-mail imensos anos seguidos, resolvi ir ver o que aquilo era. E então fui e adorei. Aquilo fez super sentido na minha vida. Eu comecei a fazer meditação e comecei a investigar. E eu assim, isto é mesmo espetacular, porque eu gosto primeiro de sentir as coisas em mim. Só depois de eu sentir em mim é que eu parto para dizer aos outros, olha, eu realmente isto é uma coisa que vale a pena. E pensei, se isto faz bem a mim, também deve fazer bem aos meus alunos. Então comecei a investigar. Mandei e-mails para autores de livros de meditação e tudo, e comecei a fazer formações com essas pessoas.
Depois também, numa outra vertente, para ser um pouco mais divertido, porque às vezes as pessoas acham as meditações um pouco chatas, não é? Porque eu não consigo ter a minha mente vazia, como se a meditação fosse ter a mente vazia, que não é, no meu ponto de vista, não é? E assim foi. Então também tirei a parte de yoga para crianças e fui sempre investigando, sempre investindo mais, porque eu gosto imenso de aprender. Porque se há uma coisa que eu gosto é de saber coisas. e faço. E depois fui sempre evoluindo e depois as coisas foram acontecendo e umas coisas foram puxando as outras. E depois, além desta parte da meditação e do yoga e tudo mais, há uma coisa que eu sempre gostei muito desde pequena, que era artes, não é? Sempre gostei de pintar. Eu lembro-me de quando eu era muito pequena, como eu vivia muito perto da praia, nós íamos buscar conchas e pedrinhas e tudo mais, e depois a minha mãe punha uma mesa imensa lá no nosso quintal e levava as tintas e nós pintávamos aquelas pedras e aquilo era assim uma coisa mesmo espetacular. Estávamos sempre a inventar coisas para fazer com as minhas mães, que a minha mãe também gosta muito de fazer coisas de mãos, então era assim, era ir para a praia, porque nós morávamos quase dentro da praia, porque era só subir a rua e estávamos na praia, e era aquela parte das artes, era a liberdade total, porque eu considero que tive uma infância muito livre, porque como morava numa aldeia, nós podíamos fazer quase tudo aquilo que queríamos. É engraçado é que a Rita está a falar em praia e nós aqui a morrer de frio, porque hoje está um dia realmente gélido, mas ainda bem que assim é, porque conseguimos sentir as estações, porque aqui nos Açores temos as 4 num dia e hoje estamos realmente em pleno inverno, está mesmo muito frio. Rita, como é que acontece a tua vinda para os Açores? Olha, a minha vinda para os Açores, eu vim porque o meu marido veio para cá trabalhar, não é? E na altura ainda fiquei algum tempo no continente, mas depois achei que deveria vir e vim e estou cá há 5 anos. Há 5 anos. E tens projetos de voltar à tua terra natal ou pretendes continuar de bagagens feitas, que é a vida de um professor dos dias de hoje? Pretendes manter as malas feitas para seguir para a tua terra-mãe ou para outro sítio qualquer? Eu acho que para a terra-mãe não. A terra-mãe é boa para ir lá visitar os pais, para ir visitar os primos, para ir recordar a areia da praia, que não tenho noutro sítio a não ser naquele sítio onde eu nasci. Mas eu acho que neste momento eu estou de bagagens sempre feitas para ir para outros sítios, para conhecer outras coisas, que era uma coisa que eu antigamente não tinha muito em mim. Eu era muito de estacionar num sítio e estar assim um ciclo muito grande nessas, porque eu vivi 18 anos na Figueira e depois vivi outros 18 praticamente em Carcavelos, portanto... E depois é que vim para cá, não é? Então, parecia que era um ciclo. 18 em 18 anos mudaste de casa, não é? Mas neste momento eu tenho uma ânsia tão grande de conhecer coisas que eu acho que estou sempre de bagagens feitas para poder ir para qualquer parte do mundo. E a tua maior bagagem... Sabes qual é? É a tua miúda. Ela já vai ter certamente esse espírito aventureiro. Então, mãe, para onde é que vamos agora? Não, ela só tem 1 ano e meio, não é? Como tu sabes, e ela é uma aventureira nata. É uma aventureira nata, é uma miúda mesmo. Isto sei eu, com 1 ano e meio, e eu pergunto: Rita, então o que é que está a fazer a tua menina? Está a andar de skate. O quê? A tua menina tem 1 ano e meio e está a andar de skate. Sim. Imaginemos o que vai por aí afora. Sim. Se tu visses ontem, então lá em casa era um circuito de ginástica com tudo e mais alguma coisa que nós temos lá em casa, e ela a fazer com uns pesos que o pai tem, uns kettlebells
epá, tudo o que possas imaginar. E ela só quer aquilo. Mais nada. E andar descalça, claro. Descalça. A educação é mesmo, a educação deve, na minha ótica, no meu ponto de visão, a educação deve ser mesmo assim, feita cheia de experiências, e quanto mais experiências na altura certa, mais construídos são as crianças a nível de personalidade, a nível de pessoa. Rita, agora falando um bocadinho mais na tua colaboração que vais fazer ao longo deste próximo semestre com a Galeria de Educação pela Arte. Nós vamos começar já no dia, vamos começar já nos próximos dias, não posso precisar nenhum dia em específico, porque realmente a tua colaboração vai ser ao longo de todo o semestre, ou seja, de janeiro a julho vais manter a tua colaboração com a Galeria de Educação pela Arte. Então, a tua primeira colaboração com este espaço foi mesmo em relação à meditação. Como é que surge, tu já falaste um bocadinho da tua entrada na tua vida para estas áreas que se vê com o coração e não com os olhos, o que é que representa para ti a meditação? Olha, a meditação acaba por ser um modo de vida, porque quando tu começas a perceber que podes levar esta calma e esta paz para a tua vida, para o teu dia-a-dia, ela começa a fazer parte de ti e tu não te consegues separar. E assim, meditar, no meu ponto de vista, como é óbvio, cada um tem outros e há outras vertentes, mas para mim, meditar, a tua capacidade de meditar é tu levares para o teu dia-a-dia e, na maior confusão onde tu tenhas, onde tu estejas, tu conseguires desligar um bocadinho, nem que seja um minuto, pôs-te a pensar em nada. Continuas a fazer o teu trabalho, estás a fazer as mesmas coisas, que é o que me acontece às vezes. É como se tivesse um botão, abstrai-me, desligo o botão, tipo, eu agora preciso um minuto só para me voltar a concentrar e a reconectar. Eu desligo, continuo a recortar o que tiver a recortar ou fazer o que estou a fazer, e depois parece que passou meia hora, eu ligo outra vez o botão e está tudo como se nada fosse. É importante para ti transmitir esta sabedoria às outras pessoas? Sim, eu acho que sempre foi necessário, não é? Mas nesta altura eu sinto que cada vez mais é necessário isto a todas as pessoas. Estamos todos ligados à corrente, não é? Sim. Parece que as pausas ou o nosso botão de pausa não existe. É sempre play, replay, play, replay. E estamos sempre muito, muito ativos, e realmente fazer uma pequena pausa no dia dá para fazer essa tal reconexão que falaste. Rita, é importante também, tu vais fazer na Galeria de Educação pela Arte, tu vais fazer uma sequência de meditações, todos os primeiros domingos de cada mês, das 10h30 às 11h30 vais fazer estas meditações. É importante a pessoa ganhar esta rotina, ganhar ou seja, autoeducar-se com esta regularidade. É importante porque tu escolheste datas específicas com a mesma frequência no mesmo início do mês. O que é que isso significa numa prática enquanto autoconstrução? Assim, é para as pessoas acabarem, porque eu acho que é necessário haver uma rotina. O ideal seria uma rotina diária, não é? Mas como isso neste momento não é possível, então há que haver uma rotina mensal, neste caso. Então, havendo sempre um dia já específico para esta meditação, as pessoas já sabem. Então é sempre aquele domingo, e eu já vou aqui reservar o espacinho na minha agenda, e assim naquele domingo não marco nada e já sei que tenho aquele espaço reservado para mim. Porque isto é um bocado reservar espaço para nós. Sim. Rita, eu já tive o prazer de participar numa das tuas meditações, e realmente tu consegues nos transportar para muito além daquele espaço, ou daqueles 70 metros quadrados. Nós vamos ao universo e voltamos, e um universo muito nosso e muito dos outros, e tens sempre uma grande capacidade de surpreender pela positiva. Onde é que te vem essa inspiração para
para planificares essas meditações? É assim. Eu tenho... o que eu faço sempre é... Eu tento ligar-me, para quem acredita, não é? Às almas, aos seres da natureza, às almas, a tudo que tu possas imaginar que as pessoas possam ter como o imaginário. Figuras que elas podem não ver, mas podem acreditar que existem. Podemos chamar de energia, como queiras. E eu quando começo logo a planear a meditação a partir do momento que saio da outra. É verdade. E uma coisa que eu peço sempre nesta minha inspiração é que eu seja inspirada e me inspire para levar alguma coisa de bom e que seja útil às pessoas que me vão aparecer à frente no domingo seguinte. E eu ando o mês todo ali a fazer essa percepção. Vou tomando notas, tenho um caderninho em que estou sempre a tomar notas de coisas que me vou lembrando, não é? Há um dia que eu me sento para escrever a meditação e depois, de acordo com a meditação que eu escrevo, com a visualização, portanto, porque a meditação, a sessão de meditação não é só composta por uma meditação guiada, é composta por muitos exercícios e um deles é a meditação guiada, não é? E eu, através dessa meditação, depois penso noutros exercícios que façam com que se acendam pequenos sininhos dentro dos corações das pessoas. É esse o meu objetivo. E realmente tens conseguido, sem dúvida. Rita, nesta sequência da tua colaboração, e como também já disseste que estás muito ligada à arte, e já falámos inclusivamente da tua formação em arte-terapia, em formação da outra formação mais ligada ao yoga e dentro de todas estas áreas, tu em breve também vais fazer uma fusão entre a meditação e a arte. Tens um evento que tem como designação Meditar-te em Família. O que é na prática o que é que se vai fazer na prática em família nesta sessão de meditar-te? Então vamos pôr pais e filhos, não é? Porque serão duplas, a fazer uma aula de meditação para crianças, porque a aula de meditação de adultos é um pouco diferente, por vezes a de crianças é mais dinâmica, se bem que eu também levo para os adultos muito o que há na criança, porque acho que libertando a criança interior do adulto também se chega muito além daquilo que se deve, e é para criar conexão entre os pais e filhos, porque neste mundo muito agitado, muitas vezes os pais é tudo a correr, as crianças é tudo a correr e não têm aquele momento para estar, simplesmente estarem. E então é isso que eu quero, é que eles simplesmente estejam, é fazer uma aula de meditação em que eles vão estar conectados uns com os outros, não é? E no final há sempre um projeto de arte. Vamos pôr a mão na massa e, relacionando com a visualização, que eu também escrevo para crianças, já escrevo meditações para crianças há bastantes anos, e eu escrevo a meditação e, através dessa meditação, vamos transformá-la em arte. Rita, sentes que a cada dia que passa os pais conhecem menos os seus filhos exatamente pela falta de ligação entre a geração anterior e a geração que acabou de nascer? Eu sinto que... Eu acho que há uma vontade de haver uma conexão, mas com a rotina do dia e com o excesso de horário laboral dos pais, faz com que essa conexão possa não existir. Porque muitas vezes depois o tempo que os pais estão com os filhos depois do trabalho também não é um tempo de qualidade. Azurbus, uma empresa jovem e dinâmica na animação turística com vários serviços pela Ilha Terceira.
é de destacar a excursão histórica e cultural em Angra do Heroísmo. É feita na única viatura panorâmica e descapotável da ilha, com audioguia em 5 línguas. Visite também a loja Azorbus, de produtos regionais, na Rua da Sé, número 190. Serviços certificados com a marca Açores. Para mais informações, faça uma visita a azorbus.com. Estando nós na área da educação, certamente já deves ter apercebido de situações semelhantes a essa que eu vou-te dar como exemplo. Eu relatar uma coisa que a criança fez perante mim e os pais manterem-se incrédulos. Não, é impossível isso ter acontecido. Ou seja, demonstra realmente perante a pessoa que presenciou, demonstra realmente uma extrema falta de conhecimento do que realmente os filhos são capazes de fazer. E digo isso porque, pelo menos na minha geração, dizia-se muito, e acaba por ser um clichê, dizer os pais conhecem os filhos como a palma das mãos. E perante essas situações, isto parece que cai por terra, esse clichê, e ficamos no afinal, se conhecem como as palmas das mãos, não conseguiriam sequer prever uma situação dessas, ou abrir margem de dúvida ao profissional da educação que está a dizer isso. Claro. Não é? Sim. Eu acho que, sinceramente, ninguém conhece ninguém na totalidade, não é? Porque todos nós temos universos muito específicos. Em relação a essa situação, que também já me aconteceu comigo, mas eu vejo isso nas reflexões que faço, as crianças estão a dar sinais de alerta. E o facto de elas chocarem connosco, que somos quem está depois com eles mais tempo no dia-a-dia, acabamos por ser nós, os profissionais de educação, não é? São gritos de alerta. E temos que ver porque é que estas crianças têm essas reações. Muitas vezes é por isso mesmo, é porque elas não têm a atenção devida das pessoas que elas queriam ter. Exato. Ou seja, chamar a atenção seja como seja e da única maneira que elas conhecem. E muitas vezes é só assim que elas têm a atenção dos pais, é sendo chamadas à escola por algo de mal ou de menos bom que elas tenham feito. Realmente é pena, por isso é pena, mas nada se perde, principalmente quando existem pessoas na área da educação que trabalham para a criação ou para o fortalecimento deste elo de ligação, que é o caso realmente da sessão de meditar, é dedicada principalmente para isto. Rita, há quando nós falamos em meditações, em almas, em inspiração que vem da energia, e depois passamos para uma área muito concreta, que é a educação. E nós sabemos que comumente há às vezes uma falta de, ou pelo menos um preconceito em relação às pessoas que se dedicam a esta área ou a estas áreas, em que parece que existe uma certa falta de respeito, ou como se a pessoa não tivesse credibilidade. Tu sentes isso no teu dia-a-dia? Como é que os pais das crianças, sabendo que tu desenvolves esta outra área de conhecimento em ti, sentes que os pais te respeitam, que olham para ti de que forma? Olha, é assim, os meus melhores ouvintes são as crianças, não é? E quem faz a publicidade da minha pessoa e de como eu sou, são eles. Portanto, se eles gostarem, não é? E se eles sentirem que lhes vai fazer bem, eles vão falar disso em casa, não é? E os pais também vão começar a pensar nessas outras vertentes da educação, porque a educação não é só português e matemática. Uma criança não é com mais português e com mais matemática que vai ser um melhor adulto. A criança é um todo. Ela precisa de ser desenvolvida na parte das artes, na parte das emoções, num todo. A gente não pode pensar que a criança é um cérebro.
A criança é um todo, é um corpo, é um cérebro, é um coração, é uma energia que tem à sua volta. Portanto, se a criança vai gostar, se ela gostar, e gostam, porque se houver uma semana que por acaso eu não faço por algum motivo, eles cobram. Realmente há que haver um desenvolvimento integral, e não só por ser bonito de se dizer ou de se escrever, há que realmente colocar em prática este tal desenvolvimento integral da criança, e através dos meios que nós temos e que nós conhecemos. Nesta sequência do teu trabalho vais fazer também um workshop em feltragem de fadas, e a minha curiosidade é: quem são essas fadas? São aquelas que aparecem nos livros? É a fada Oriana? Quem são essas fadas? Como é que elas vão aparecer? E qual o propósito da realização deste workshop? Olha, eu trabalho com fadas já há alguns anos. Ao início eu fazia só bonecos. Depois, com o desenvolvimento que também tive em mim, esses bonecos transformaram-se em algo mais. Portanto, eu comecei a perceber que conseguia conectar-me com a alma das pessoas, e que essas almas poderiam trazer mensagens que as pessoas necessitavam para o momento presente da sua vida. E as mensageiras eram as fadas, porque depois o que eu vejo é muita cor, e como é que a fadinha está vestida e tudo mais. Então, neste workshop, o que é que eu pretendo? É que as pessoas se liguem a si próprias e tentem trazer a sua fada, ou seja, as fadas são as pessoas. Cada pessoa tem a sua fada dentro. Seja homem, seja mulher, não é? Claro. Porque uma fada, depois pode-se... Não é a fada com o vestidinho que vamos fazer o rapaz, mas o homem também tem este ser dentro de si, e que pode ser trabalhado. Então, as fadas é como se fosse, ou como se significassem algo para despertar a atenção da pessoa para a sua vida. Sim. Um ponto de partida para limar alguma aresta da sua maneira de ser. Muitas vezes são chamadas de atenção, ou pequenos sinais que a pessoa nega, muitas vezes, ou que não está a ver, e que através destas pequenas mensagens, destas cores, ao olharem, vai fazer com que algo dentro de si se aperceba de algo que está em falta. E o nome nós damos, ou seja, estas coisas que nos despertam a atenção para determinado aspecto, nós damos o nome que quisermos, não é? Tu deste o nome de fadas porque aquilo que tu vias na tua criação mental, ou seja, assemelhavam-se a fadas, porque podíamos dar outro nome qualquer, não é? Sim, a verdade, porque o papel realmente necessário aqui é o perceber alguma coisa em prol de melhorá-la em nós próprios, não é? Claro. Rita, tu também falas muito da questão da lei da gratidão, e a determinada altura nós também percebemos que era necessário transmitir este conhecimento às pessoas através de uma sessão concreta da lei da gratidão, porque eu penso que já é muito conhecido a questão de quanto mais agradecermos, melhor será qualquer coisa que venha na nossa vida. Além de já existirem imensos livros, nós sabemos já que existe quase como uma
teoria dedicada à gratidão. O quanto mais agradecer, o obrigado o copo de água, o obrigado o ar, o obrigado o sol, o obrigado a chuva, o obrigado o amigo, o obrigado o gesto, o obrigado as coisas mais pequenas da vida, tanto quanto as maiores e as mais significativas, devem de ser agradecidas e atrair, e desta maneira atrair sempre aquilo que nós queremos através da gratidão. Nós, quando olhamos para a palavra obrigado, há uns anos atrás, nós olhávamos para o obrigado da mesma maneira como o desculpa e como o por favor, fazendo parte da educação de cada criança. São as primeiras coisas que são incutidas, é o sermos educados. Esta palavra, o obrigado nos dias de hoje e a gratidão perante as coisas, já é vista de uma maneira diferente. Através desta sessão, o que é que vais transmitir às pessoas? Olha, o que eu quero transmitir é mesmo isso, é que nós devemos agradecer as coisas mais pequenas. Tu falaste até as maiores, é verdade, mas se tu não agradeceres as mais pequenas, tu não vais chegar às maiores. Porque às vezes, imagina, agora estou-me a lembrar de uma coisa tonta, mas que é verdade. Imagina que estás a sair de casa e calças os sapatos e tens qualquer coisa naquele sapato e mudas de sapatos, não é? Para outro. Sim. Se calhar, se tu fosses sair com aqueles outros sapatos que até te correu mal, se calhar a sola deles ia-te cair. Se calhar deves agradecer porque, olha, ainda bem que tinha aquela pedra que me estava a incomodar, porque se calhar se eu mudei de sapatos foi por algum motivo, é porque se calhar ia-me acontecer alguma com os outros sapatos que eu levava. Então, há sinais muito pequenos e muito subtis que nós não tomamos atenção e que se eles acontecem muitas vezes é por algum motivo, não é? E este facto de tu agradeceres à coisa mais pequena, não é? E há coisa às vezes... não é bem... porque tu falaste... as coisas que nós queremos, não é? Sim. Mas muitas vezes não é aquilo que nós queremos, aquilo que é melhor para nós. Sim, sim. Não é? Porque nós podemos querer muito uma coisa, mas essa coisa pode não ser a melhor para nós. E por esse motivo é que tantas outras coisas que nós depois chateamos-nos e ficamos enraivecidos e não queremos agradecer nada, porque é que eu vou agradecer este dia de chuva, que eu agora não consigo fazer nada daquilo que eu quero, eu vou fazer outras coisas quaisquer, eu estou farto disto. Não. Então, se está a chuva, porque é que eu agradeço? Vamos lá ver. Então, agradeço. Está a chuva, ok, mas eu tenho um carro e posso ir dentro do carro sem apanhar chuva, não é? Eu tenho um guarda-chuva que me protege da chuva, portanto, o mundo não para porque chove. Claro, e a chuva, a água é essencial à vida. Não. Temos que agradecer o que é essencial à vida. Rita, nesta tua sessão, tu vais incentivar, sensibilizar as pessoas ou vais entregar diretrizes para uma rotina lado a lado com a gratidão? A minha ideia é fazer as duas coisas. Porque tu sabes que eu não gosto só de uma, eu gosto eu gosto de transmitir aquilo que eu sei e aquilo que eu sinto, e depois cada um também adapta, isto faz-me sentido, isto não me faz sentido. Então a minha ideia é fazer com que as pessoas sim se apercebam de que a coisa mais pequenina devem agradecer, porque quanto mais pequenino tu agradeceres, maior e mais fácil tu começas a ser, porque ao início, por exemplo, como é que eu, ao fim do dia, imagina, eu agora tenho que escrever 10 coisas para agradecer. Como é que eu vou 10 coisas para agradecer? Como é que isso é possível? Não vou ser capaz. Mas se tu te comprometeres a isso e todos os dias fizeres, quando tu estás a fazer aquela rotina, tu se andares por ela já fizeste as 10 coisas. Não é? Exatamente. Então a ideia é sensibilizar as pessoas para isto e tentar arranjar algumas ferramentas simples, não é? E que imagina, ao fim de um ano,
eles têm ali uma quantidade de coisas, depois no final do ano, quando nós vimos, afinal eu tenho muito para agradecer da minha vida. E isto é uma alavanca para a vida criar um impulso a nível das coisas boas que nos acontecem, das coisas que nos fazem realmente bem. Eu li a determinada altura da minha vida, eu sou muito curiosa em relação a essas áreas, e a determinada altura da minha vida eu li, não te vou dizer aonde, porque também não me recordo do nome do autor, mas que dizia que o Einstein foi realmente um gênio e que ao longo de cada dia dizia em média 100 obrigados. Obrigados por tudo, e conseguiu catapultar esta sua maneira de alcançar aquilo que os outros não viam, colocou essa crença na lei da gratidão. Como é que nós podemos olhar para este exemplo e ver que a lei da gratidão está de mãos dadas com a ciência nua e crua? A verdade é que dizem que o Einstein era um péssimo aluno de matemática, não era? E ele chegou onde chegou. E se for realmente pela gratidão, a gente, pronto, é nele que nós nos temos que focar. Não é? Muito bem, Rita. Estavas-nos a dizer que realmente as tuas meditações são da tua autoria. Sim. Ou seja, tu não recorres a nenhuma página de internet, não recorres a nenhum trabalho de ninguém. É tudo o que tu fazes é personalizado e é pensado para aquela situação em específico. E a verdade é que no dia 22 de maio vais fazer o lançamento do teu primeiro livro. É verdade. Como é que é isso? Tu já tens um percurso de tal forma acimentado, ou seja, não foi de toda a vida, não diz, nesta situação não é, eu comecei-me a dedicar à meditação no pré-escolar. Não. Ou seja, é uma atividade recente, mas foi feita de maneira tão assertiva até ao ponto de já teres material suficiente reunido para lançares um livro, e é intitulado Uma Viagem com o Coração. Conta-me tudo em relação a isto. Como é que aconteceu? Isto começou quando eu comecei a fazer as minhas formações em meditação para criança, que fiz várias e diversas e continuo a fazer, e levei esta proposta para os meus alunos do primeiro ciclo. Na altura eu acho que eles tinham 8 ou 9 anos, já não me lembro, acho que eram 8, foi no terceiro ano deles, e propô-lhes fazermos umas aulas de meditação, e eles, pronto, aceitaram, não é? Que eles confiavam muito na sua professora. Já trabalhávamos, era o terceiro ano que trabalhávamos juntos, e depois eu tinha aquela coisa de, eu andava a fazer formações e levava os meus livros e metia lá em cima da secretária, e eu tinha a minha secretária no meio das secretárias deles, porque eu não gosto de ter a minha secretária no topo, então eu mudava aquilo tudo e punha no meio, e eles olhavam e viam e mexiam, e sempre a criar-lhes uma certa curiosidade, não é? E depois eu comecei fiz uma primeira escrevi uma primeira meditação e fiz uma aula, planeei-a, levei-a, e eles acharam aquilo o máximo. Depois também criava sempre a situação da meditação e ligá-la à arte. Fazíamos sempre um projeto criativo depois da meditação, e foi espetacular porque criámos coisas magníficas. E depois isto é uma viagem com o coração. Porquê? Porque tem que ser com o coração, e tem que ser uma meditação, é uma coisa muito importante, porque há quem diga meditação para crianças. Para mim não é meditação para crianças, é meditação com crianças, porque elas têm que estar envolvidas no processo. E então eu comecei a falar com eles, começámos a falar sobre os assuntos, porque eu sempre fui muito falar com eles como estou a falar com alguém da minha idade, não é? E eu dizia-lhes, então vá, agora vocês vão me dar temas para a professora escrever as histórias e as meditações, e depois fazemos as aulas. E assim foi.
Eles davam-me temas, eu fazia... Porque isto é assim, isto não é uma historinha. Isto também é importante que se lhe diga. Porque esta historinha tem muito trabalho por trás. Porque eu, como professora, penso sempre na parte pedagógica que esta historinha possa levar à criança. Ou seja, sobre determinado tema, eu vou fazer uma investigação de curiosidades, de coisas interessantes sobre aquele tema, para depois também poder incorporar na meditação. Ou seja, a meditação não é só para eles fazerem uma visualização, mas também ou para ter algo que eles aprendam de novo e depois no final eu até lhes chamava a atenção para essas curiosidades, ou então também para trazer coisas sobre as emoções, coisas que eu acho, sobre cidadania, que eu também acho que são muito importantes. E então, durante esses anos, eu escrevi muitas meditações. Eu já teria meditações para escrever 3 livros. Foi muito difícil, 3 ou 4. Foi um bocado difícil fazer a seleção dos livros, das meditações. Pronto, e o que eu acho interessante nestas meditações que compõem o livro é porque todas essas meditações já foram trabalhadas com alunos. Eles já as experienciaram. E já deram o seu parecer e eles dizem coisas assim mesmo fantásticas. Rita, tens consciência que este livro é original, pelo menos na literatura açoriana. Desconheço se já existem outros livros do mesmo género, mas tens consciência que a nível Açores vai ser o primeiro a ser lançado com este intuito? Agora que falas nisso, acho que sim, acho que não me lembro de nenhum outro autor açoriano. Pode haver, eu não conheço. Não, eu estou-te a dizer de fonte segura que não há. Ok. Porque eu já fiz um trabalho direcionado para a literatura infantil, Okay. como tu sabes, tenho-me dedicado a esta área e realmente não existe nenhum livro que seja como o teu, é completamente original e só não juro que seja também a nível de Portugal continental, porque realmente não trabalhei tão a fundo a literatura de Portugal continental, dediquei mais à açoriana e isso aí posso dizer mesmo que vais ser a primeira, ou seja, vieste para os Açores e já vais marcar a tua presença cá com o livro original. Como é que é isto? Epá, é um orgulho. Agora que falas assim, até estou inchada. Estou inchei. Muito bem. Rita, para terminar o teu ciclo de colaborações na galeria, tu vais terminar uma entrada no verão com um workshop de mandalas. O que é que são as mandalas para as pessoas? Porquê é que elas têm que existir ou deveriam existir na vida das pessoas? Olha, a mandala, eu comecei também a fazer algumas mandalas, porque mandala é uma meditação ativa. Portanto, isto tudo vai dar à meditação, no fundo, não é? E esse workshop vai ser só a base da base de como fazer uma mandala. Porque depois a mandala é criar, é deixar fluir o lápis e a caneta e as cores e deixar ir. Sem preconceitos, não é? Naquela forma circular, não é? Porque circular, se nós virmos, é tudo. A nossa vida começa por uma célula circular, não é? E depois se expande. Assim é também a mandala, não é? A mandala começa num pontinho pequenino e vai expandindo de forma circular para criar a harmonia, não é? Depois tem a ver com as cores e tudo mais. E há uma interpretação. Há a interpretação. Eu a interpretação não costumo muito fazer, não gosto muito, porque eu acho que cada um também pode fazer a sua interpretação, percebes? Porque há muitos livros sobre a interpretação de mandalas e das cores e disto e não sei o quê. Mas quando tu estás a fazer uma mandala, tu próprio tens a sensibilidade, consegues fazer a interpretação daquela mandala, da maneira como tu a fazes, das cores que tu utilizas. Claro que podes depois aprofundar, mas eu acho que cada um tem essa capacidade. É só querer. Rita, nós quando
falamos em mandalas, nós até vemos livros de colorir, mandalas, nós vemos qualquer pessoa imprimir uma mandala de internet e pôr um miúdo a pintar, ou seja, está tão na moda dizer mandalas. E onde é que está realmente o conhecimento do que é uma mandala e atribuir o devido valor ao fazer uma mandala? É assim, sabes que eu comecei a fazer mandalas porque eu detestava esses livros. Uma vez ofereceram um livro desses e eu comecei a pintar e eu comecei a ter suores e a odiar aquilo. E eu assim, mas porquê? Isto é horrível. Eu não gosto de nada. Porque as pessoas dizem que a calma a mim me estressava-me, aquele livro estressava-me. E eu tipo, e andei montes de anos, porque foi quando esses livros começaram a surgir, ofereceram-me, porque como eu gosto de pintar e não sei o quê. Epá, aquilo dava-me um stress, aquele livro. Eu acho que só pintei uma e não acabei, portanto não pintei. E comecei a fazer, porque eu acho que, claro que há mandalas para tu, feitas especificamente para tu trabalhares uma determinada energia ou uma determinada coisa. Essas mandalas, sim. Agora, mandalas por mandalas, coisas para colorir, opa, isso não é preciso ser uma mandala. A gente imprime um desenho qualquer da internet e pinta, não é? Claro. Ou é uma mandala específica para uma determinada coisa, não é? Agora, esses livros cheios de mandalas, que a gente nem sabe bem para que é aquilo é só para colorir. Se é só para colorir, compramos um daqueles livros de criança para colorir, não precisamos de uma mandala, não é? Nada como fazer as coisas com intenção e consciência delas. Rita, eu tenho muita pena, mas o nosso programa está mesmo a terminar. Nós podemos continuar a nossa conversa noutro sítio qualquer e realmente da minha parte e creio também dos ouvintes, foi um prazer enorme ter-te aqui como colega e como amiga. Agradecer-te também o que tu tens feito pelas outras pessoas a troco de muito pouco, ou seja, tu reges muito a tua vida por aquilo que eu consigo ver, por aquilo que tu consegues a nível daquilo que ficas grata, ou seja, a situação do eu ganho mais do que monetariamente, ou seja, tu olhas além do monetário, vês a tua vida no todo e realmente és uma pessoa que eu admiro, que eu recorro e a verdade é que vou continuar a ir às tuas meditações e tudo o que tu faças vou seguir-te certamente e só te desejo as maiores felicidades daqui para a frente, porque realmente o trilho que tu estás a fazer é um trilho feliz e claro que talvez exemplo também para outras pessoas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de nós terminarmos ou dedicar uma palavra a alguém que esteja no teu pensamento neste momento. Eu só tenho a agradecer e agradecer a todas as pessoas com quem me tenho cruzado no caminho, pelo bem e pelo mal, ou pelo menos bom, que eu nem gosto muito de dizer do mal, porque todas me ensinaram alguma coisa, não é? E é por essas pessoas com quem eu me cruzei, não é? E por mim que me permiti fazer este caminho, que eu estou aqui, não é? E te conheci, por exemplo, não é? Se eu não tivesse permitido vir até aqui aos Açores, nunca tinha conhecido a Flávia, não é? Não estávamos aqui a falar, não é? Portanto, eu tenho a agradecer tudo. Muito bem, Rita, muito obrigada. E nós vamos agora terminar o nosso quarta frequência da Rádio Voz dos Açores a ouvir a nossa querida Carla Lopes Gomes. A tempestade que não termina. Sentes ou já alguma vez sentiste que o mundo está a desabar sobre ti? Nesses momentos parece que nos tornamos cada vez mais pequenos. A tristeza vai-nos consumindo por dentro.
Há uma dor no peito e uma inquietação interior que em muitas das vezes nem temos uma resposta plausível para ela. Parece que o universo se juntou contra ti. Parece que ninguém te entende, que tudo te contraria e que simplesmente de um momento para o outro a vida parece ser um puzzle infindável e tu procuras na tua aflição, agonia até, e não encontras uma única peça que encaixe na outra. Parece que nada se conjuga e começas a duvidar das tuas ações, do teu discernimento, das tuas próprias capacidades. Chegas a pensar que vais enlouquecer no meio desta confusão, no meio deste caos chamado vida. Não há bússola que te oriente, não há frase que te acalme, não há sorriso que te anime. As palavras de ânimo que preferes a ti próprio não estão a ser suficientes. Por mais que tentes ser psicólogo de ti mesmo e gritar para dentro de ti, esta é uma fase má que vai passar, já não acreditas no que dizes e tentas enganar-te a ti próprio. Não, basta. Lembra-te que é depois da tempestade que vem o bom tempo. A trovoada, o vento e a chuva são necessários. Já imaginaste como seria a primavera depois de um inverno de constante sol? Pois é. As flores mais lindas desabrocham depois da chuva, depois do mau tempo. E o mesmo acontece com a nossa vida, com a minha, com a tua, com a de todos nós. Nós acumulamos muita dor, muito sofrimento, mas vamos caminhando no nosso dia-a-dia como se ele não estivesse dentro de nós, como se quiséssemos ignorar ou apagar mesmo da nossa memória os acontecimentos menos bons que tivemos e continuamos a ter no nosso percurso de vida. Algumas pessoas tornam-se naturalmente angustiadas, frustradas até com tudo e com todos, sendo tipificadas de antipáticas ou arrogantes. Outras vivem a vida a sorrir, como se o mundo fosse perfeito e nada as afetasse, mas não desabafam a dor que sentem, o que as consome por dentro. Às vezes, por detrás de um lindo sorriso está uma dor sem fim, que parece apodrecer a alma. Depois, existem ainda as pessoas que não sabem o que sentem, pois não se sentem felizes nem tristes. É como se a apatia se apoderasse delas. Criam uma barreira de defesa à sua volta e fecham-se para o mundo dos sentimentos. Deste modo, podem não desfrutar do amor, mas também não voltam a sofrer, pensam elas. Não, estão enganadas. O sofrimento continua todo lá e nós, como seres humanos, continuamos a caminhar ignorando os alertas que a vida nos dá. A maior riqueza que a vida tem é desconhecermos o amanhã, desconhecermos até o segundo seguinte. Quando mudares a tua forma de ver a vida, então conseguirás olhar o mundo de forma diferente. Talvez nesse dia comeces a chorar, a gritar, porque é preciso. Precisas de pôr cá fora tudo o que te está a magoar, a corroer por dentro e a bloquear a tua capacidade de fluir, a limitar a tua energia. Neste aspecto, podemos comparar-te a um eletrodoméstico. Se não reparares a avaria do equipamento, este pode até continuar a trabalhar, mas não terá a mesma eficácia e eficiência. Por exemplo, uma máquina de lavar louça pode estar a funcionar e até lava a tua louça. O problema é que não está a lavar bem. E em vez de teres a tua louça pronta a arrumar com uma só lavagem, tens de lavar 2 vezes. Ou seja, perdes mais tempo e mais energia a atingir um objetivo que deveria ser mais rápido. No dia que decidires resolver o problema da máquina, então a eficiência que tinhas inicialmente estará de volta. O mesmo acontece contigo. Enquanto não libertares o que te magoa, o que está recalcado no mais íntimo de ti,
não conseguirás ver o quão fantástico está o mundo à tua volta. Então vais perguntar-me: sou ou não sou um eletrodoméstico? Não o és? Simplesmente porque tens autonomia, tu consegues construir as tuas próprias regras e mesmo que tenhas avarias que não sejam impostas por ti, cabe-te a ti tentar resolvê-las. Não tens garantia, tens algo muito superior, tens inteligência e tens emoções. Muito obrigada a todos, uma boa quarta-feira, continuação de uma boa semana e até à próxima quarta. Obrigada a todos. Quarta frequência, a fusão entre arte e educação. Educação para crianças, formação para adultos e arte para todos. Às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, com Flávia Medeiros.